vou embora. O computador está presidindo o partido agora. Boa noite, senhoras e senhores. O Conversas Cruzadas de hoje quer tratar das contradições que têm ocorrido entre ser governo e ser oposição, tanto nos discursos eleitorais quanto nas posições ideológicas ou dos programas partidários. Os fatos têm sido notórios nos últimos anos. De um lado, as coligações exóticas entre partidos, sempre tidos como de programas antagônicos. De outro lado, aquilo que se diz quando fora do governo e que não tem coincidido quando os críticos assumem o poder, principalmente quando se trata de meios para fazer caixa. Os discursos prévios, quase sempre, são de promessas de que não haverá aumento de tributos. No entanto, não é o que se confirma tão logo assumem o governo. Os exemplos são muitos, mas para começo de conversa, admita-se um caso recente do aumento das taxas do Detran e do aumento da contribuição previdenciária para os servidores públicos. Esses fatos têm feito aumentar o descrédito nos discursos eleitorais, a não ser que nossos convidados discordem dessa afirmativa. E é o que vamos ver a partir de agora no programa. Convidados, o presidente estadual em exercício do PDT e secretário municipal do Trabalho e Emprego de Porto Alegre, ex-deputado federal, Pompeu de Matos. O líder da bancada do PMDB na Assembleia Legislativa, o deputado Márcio Biolchi. O chefe de gabinete do governador e coordenador do gabinete digital do governador Tarso, Vinícius Vu. E o presidente estadual do PP, Celso Bernardi. O nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, Carinho, Respeito e Honestidade, Sicredi, gente que coopera, constrói um mundo melhor, CIEE, Ações Sociais que Transformam, e Sistema Fê Comércio. Com você, a gente faz a economia girar. Uma interativa para a participação dos nossos telespectadores, que devem estar curtindo esse frio aí que faz em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Certo. Do discurso à prática. Qual a coerência dos governantes gaúchos nos últimos anos? Ligue para 8401 036 0 e responda. Opção 1, total. Discurso à prática, coerência. Opção 2, coerência parcial. Opção 3, nenhuma coerência. E o nosso telespectador pode enviar a sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. E a opinião do telespectador tem o patrocínio da vinícola Laurentia. Laurentia Vinhedos do Brasil. Vamos começar pelo chefe de gabinete do governador Tarso e coordenador do gabinete digital, o historiador Vinícius Vu. O Vinícius Vu é carioca, como se sabe. Ele foi assessor especial de Tarso Genro, quando o Tarso era ministro da Justiça, nos anos de 2007 a 2010. E pela grande relação profissional que tem com o governador Tarso, ele veio para Porto Alegre ser o chefe de gabinete do governador. Essa pergunta, Vinícius Vu, ela, na sua opinião, se coloca em que patamar de coerência total, parcial ou nenhuma com relação àquilo que um candidato diz no discurso eleitoral e depois na prática? Boa noite. Boa noite, Gazia. Bom, essa necessidade de se buscar coerência entre o que se diz na oposição e o que se pratica num governo, sem dúvida alguma, não apenas é possível, como também é uma necessidade e um dever de representantes dentro de um regime democrático em buscar assegurar o cumprimento de um programa determinado de governo que é aprovado nas urnas. E é isso que, no nosso entendimento, o governo do presidente Lula, os 2 mandatos fizeram, agora a presidente Dilma segue realizando e também o que estamos fazendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Em relação a esses 2 temas que foram levantados, o tema do Detran e da Previdência, é absolutamente coerente com o discurso de quem sempre defendeu as funções públicas do Estado, a construção de políticas públicas orquestradas a partir da indução do Estado e a defesa de uma previdência pública
E, sem dúvida alguma, a Previdência Pública era para se sustentar e para criar perspectivas de futuro no qual todo cidadão possa, de fato, confiar de que o Estado garantirá direitos adquiridos, ela necessita, sem dúvida alguma, de sustentação. A experiência agora recente de países na Europa que estão vendo seus direitos serem sonegados ou retirados de boa parte da cidadania, ela demonstra muito claramente a necessidade do Estado procurar fundos que financiem direitos e assegurem conquistas históricas dos trabalhadores, da sociedade como um todo. E é isso que nós estamos fazendo aqui, buscando criar condições para que o Estado crie sustentabilidade do seu sistema previdenciário, fazendo que, por exemplo, no caso do Detran, nós consigamos desenvolver políticas públicas que vão incidir diretamente na vida dos gaúchos, né, e em relação, por exemplo, à segurança no trânsito, à construção de condições melhores de funcionamento da máquina pública, e isso, obviamente, depende de financiamento. E seria, obviamente, falso por parte de um governo, seja ele qual for, dizer que vai garantir funcionamento pleno da máquina do Estado, vai garantir as funções públicas do Estado sem garantir o seu financiamento. Aqueles que fizeram essa opção, por exemplo, em vários países da Europa, estão recebendo agora como retorno, e a sociedade desse país tem vivido isso intensamente nos últimos anos, um preço muito amargo, que nós não queremos pagar aqui. Queremos que a Previdência ela tenha futuro. O princípio da Previdência ele se sustenta sobre a ideia da solidariedade de gerações e, sem dúvida alguma, para assegurar direitos, conquistas que consideramos legítimas e para garantir um sistema previdenciário público que realmente tenha condições de garantir direitos conquistados, é preciso pensar numa perspectiva de médio e longo prazo e no financiamento das funções públicas do Estado e no funcionamento do regime previdenciário. Professor, ex-deputado federal, atual presidente do PP estadual, Celso Bernardi, concorda com isso? Tem alguma discordância? Boa noite. Boa noite, Lazer. Boa noite aos telespectadores, ao deputado Pompeu, ao Vinícius, ao líder do PMDB, deputado Márcio Biolk. Veja bem, eu acho que a gente tem que começar pelo princípio, né? Exatamente a urna que define, Lazer, quem é governo e quem é oposição. Quer dizer, a mesma urna define quem vai governar o Estado e define quem vai fazer oposição. Infelizmente, a oposição no Brasil, na nossa democracia, não é muito valorizada, mas de uma boa oposição também se faz realmente necessária na medida em que o ato de fiscalizar o governo, cobrar essa coerência entre o discurso e a prática é papel da oposição. Por isso que a urna que elege o governo elege a oposição. A oposição tem obrigação de cobrar coerência dos governantes. Eu considero um dos grandes equívocos e um dos problemas da política brasileira é a falta desta coerência entre o discurso sedutor dos eleitores e a prática do governo. Até porque a lei eleitoral 9.504, no seu artigo 11, estabelece a obrigação de, junto com o registro dos candidatos, apresentar o seu programa de governo. Eu trouxe aqui o programa apresentado pelo governador Tarso Genro, registrado no TRE. É importante que a gente, de vez em quando, como partido de oposição, gerado pelas urnas, faça uma avaliação do que foi dito durante a campanha e que renderam seguramente milhares de votos e aquilo que está sendo praticado no governo. Então, nosso papel, meu caro Vinícius, meu caro Pompeu, é exatamente, Márcio, fazer esse papel de cobrar, de fiscalizar. Eu não vou entrar ainda nesse detalhamento, porque quero destacar isso. Eu fui candidato a governador em 2002 e quero aqui, Lazer, puxar a brasa para o assado. Entendo que realmente isso de cumprir o que está dito e adotei como conteúdo de governo de palavra. Tudo o que nós fizemos nesse programa de governo foi estudar o Rio Grande, como tenho certeza, todos aqueles que se propõem a governar têm que fazer um bom estudo para saber o que é viável, o que pode ser prometido, o que pode ser cumprido. E eu quero usar aqui de uma expressão do professor jurista Pontes de Miranda, que perguntado o que é honestidade política. Ele respondeu objetivamente, é cumprir o prometido. Nós estamos falando aqui de honestidade política, entre fazer um discurso, render milhares e milhares de votos, propostas sedutoras e depois virar as costas ou esquecer. Eu não vou entrar nesse detalhe, que seguramente o deputado Márcio Biolk tem melhores condições, mas se eu ler todo esse programa aqui, apresentado pelo governador Tarso na época da campanha, eu não vou encontrar em nenhum momento a possibilidade de aumentar as alíquotas da Previdência. Fala-se da Previdência, dos problemas da Previdência,
da possibilidade de um fundo complementar, mas não se fala em nenhum momento de aumento de alíquotas. Esta solução não foi dita para os eleitores, para os servidores públicos que iriam aumentar as alíquotas, para uma solução que seguramente é muito paliativa. Fala-se muitas questões aqui. Eu gostaria de analisar 2 ou 3 questões. Por exemplo, está dito claramente aqui que vai se cumprir o famoso piso do magistério. Está dito aqui que vai defender o repasse de 50% dos royalties para a educação. Está dito aqui que os royalties serão importantes para a economia do Rio Grande do Sul. Eu não vi nenhum discurso do governador Tarso defendendo 50% dos royalties para a educação. Aliás, tem um projeto de lei tramitando no Senado, do senador Cristóvão Buarque. Eu nunca vi nenhuma manifestação da bancada gaúcha, dos deputados. Nunca vi. Mas está dito aqui que 50% dos royalties seriam destinados a defender o repasse de 50% dos royalties para essa página 15. A exemplo do que está para a questão da educação. Há mais ainda, pegar um assunto que o Partido dos Trabalhadores tem realmente uma história muito boa e elogiável de participação popular. Está dito aqui que a consulta ou a participação cidadã, o nome que for dado, a participação dos cidadãos nesse processo, que em 2010 participaram 1.210.000 eleitores voluntariamente. Dos 165 milhões previstos no orçamento, foi pago até agora 19. Sim, vejam bem, quer dizer, um discurso feito que era muito pouco dinheiro, podia ler todo o trecho aqui, Vinícius, mas diz assim, quer dizer, nenhum município sem asfalto, as obras em andamento não serão paralisadas, página 31, quer dizer, então esta incoerência entre um discurso sedutor e o que está sendo feito no governo, é a que realmente, no meu ponto de vista, e não vou dizer que era o governo Tarso, os governos realmente não cuidam de cumprir aquilo que escrevem e aquilo que apresentam ao eleitorado, que registram no TRE e depois a política entra no descrédito. Todos nós pagamos a conta por isso. Daqui a pouco vamos lhe perguntar mais, inclusive sobre o aspecto ideológico, partidário. E aí, doutor Pompeu Matos, fazia tempo que o senhor não aparecia, depois de deputado federal, agora está no gabinete, está como secretário do Trabalho Municipal e presidindo interinamente o PDT, enquanto que o presidente Bolzan Júnior se recupera de uma cirurgia. Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite, Vinícius. Boa noite aos colegas de mesa, o Biolk e o Bernardi. Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar contigo. Vim direto de São Chico de Paula para cá. Obrigado, do ronco do bugio. Sim. E vim e deixei o bugio roncando lá. Olha, o presidente Romildo, a quem eu tenho a incumbência de ser seu parceiro nessa caminhada, está se recuperando e bem. E nós juntamos aí tocando o PDT no Rio Grande. Mas, Lazier, se para ti essa questão, o Celso Bernardi disse uma frase interessante, que as urnas dão as respostas, né, das perguntas que são feitas nas eleições, que é quem é governo e quem é oposição. Só que nós, os políticos, via de regra, a política como um todo não cumpre e não atende às respostas que a população dá. Por uma palavra chamada governabilidade. Quem ganha tem que governar. E por conta da governabilidade, ele tem que compor um cenário de maioria nas câmaras municipais de vereadores, nas assembleias legislativas e no governo federal. E essas maiorias são contabilizadas pelas bancadas e pelos número de votos que compõem cada uma das bancadas e que, somado, formam a expressão maior do parlamento. E eu dou como exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o Tarso, o governador Tarso concorreu, foi vitorioso seu projeto, nós do PDT não concorremos com ele, aliás, concorremos contra, coligamos com o Fogaça, terminou a eleição, para que pudesse haver governabilidade, o governador Tarso foi ao encontro do PDT e fez lá uma série de propostas legítimas, transparentes, claras, mas por quê? Porque precisava a tal governabilidade. Lá em Brasília não é diferente. O Lula ganhou a eleição lá atrás, né, com uma minoria do PT, foi lá atrás, o PCdoB e o PSB já estavam juntos, o PDT não estava junto, foi atrás do PDT, foi atrás do PMDB, foi atrás do PTB e foi atrás do PP. Né, e montou uma imensa maioria para a tal de governabilidade. E aí começa a incoerência. Na medida em que quem perde vira governo e quem ganha se junta com quem perdeu.
E a população não compreende. Para mim, foi uma dificuldade. Eu, por exemplo, quando foi para o meu partido, o PDT, fazer uma composição na disputa eleitoral, um grande grupo, e eu, entre eles, me inscrevia, o nosso propósito de coligação era com o PT. Me lembro. Era com o PT. Bom, acabou se coligando com o PMDB, legitimamente, não há nenhum arrependimento. Em função de que o PDT coligando com o PMDB, no atar a corrida, ganhava a Prefeitura de Porto Alegre, porque o prefeito Fogaça tinha que renunciar, e ir renunciando, o vice do PDT, José Fortunati, herdava a prefeitura e o PDT, e é uma prefeitura importante. Então nós ganhávamos no atar a prefeitura e podíamos ganhar no correr o governo do Estado, que acabou não acontecendo. Bom, nós perdemos e viramos governo. Eu me opus respeitosamente, mas consenti pela maioria do meu partido. Na medida em que nós nos inserimos no governo, e há um espaço no governo generoso, respeitoso, nós estamos lá e trabalhando bem, mas o cidadão, a população ali fora, diz assim, tipo, esses caras disputaram contra e agora se juntaram. E o discurso do PDT que ocorria na campanha é a concretização do que propunha o PDT hoje no governo Tarso? Nunca é igual, assim. Nunca é igual. Até porque o discurso, me permita a expressão aqui, é como, e o telespectador vai conferir comigo, e nós aqui havemos de consentir com isso, leia um livro. Pega um livro e leia. Um livro de ficção científica. E depois que tu lês o livro, assista um filme sobre aquele livro. Tu vais ter uma decepção. Porque o livro te dá um imaginário, e tu viaja na tua imaginação no livro. E depois, no filme, eles não conseguem concretizar todo aquele imaginário que tu teves ao ler o livro. Às vezes acontece o contrário, o filme é melhor que o livro. Mas via de regra, por quê? Porque a imaginação da gente, é muito maior do que aquilo que tu pode concretizar. Então o discurso, ele é muito mais eloquente. O discurso é chamativo, o discurso é propositivo. Tu gera esperança, e quem não gerar na política, quem não gerar esperança para o povo, quem não fizer uma promessa, um compromisso para gerar expectativa de melhores dias, não avança. Não avança. E aí, quando tu assume o poder, tem o remédio amargo. Tá bom. Porque o poder tem o bônus e tem o ônus. Vou lhe pedir a começar o próximo bloco, dentro do critério. Cada convidado abre um bloco aqui, dentro do seu tempo que vinha aqui. Continua a mesma regra. Continua a mesma regra. E aí já vou lhe perguntar se está plenamente de acordo com essas majorações que a Assembleia votou anteontem, tanto para a Previdência quanto para o Detran. Se é o que o PDT propunha também. E aí, senhor Márcio Biolchi, líder do PMDB na Assembleia. Boa noite. Boa noite, Lazier, aos espectadores. Satisfação poder estar aqui com o Vinícius, o Pompeu e o Celso. E principalmente debatendo um assunto que talvez seja a origem de tantos debates lá na Assembleia Legislativa. Minha primeira manifestação, ela visa complementar aquilo que foi dito, até para que a gente possa depois discorrer um pouco mais de maneira minuciosa. Mas acho que o Celso fez uma colocação aqui que é oportuna. Existe uma mudança no quadro político do Rio Grande do Sul que ela deve ser compreendida, que é um partido de oposição ganhado uma eleição. Isso inverte os papéis. E o papel de situação e oposição, seja qual for o partido que ocupe esses espaços, tem uma função diferente um do outro dentro de um parlamento. Então, quando se vê um deputado cobrando o governo que antes ele sustentava, num primeiro momento até pode soar como uma incoerência, mas talvez, de uma maneira mais aprofundada, é o cumprimento do papel que a urna lhe pôs. Então, até porque a gente sabe que o deputado da base, ele faz a cobrança dentro do governo, diretamente no governo. Esse faz parte do jogo, seja qual for o governo Tarso, governo Ieda, governo Rigoto e os que por lá passaram. Agora, existe além disso, talvez, algo que tenha que ser destacado, porque ao longo da história dos partidos dentro de um parlamento, nas passagens do governo, dos deputados nas suas votações, deve haver uma linha diretriz favorável ou contrária aos projetos que ele tramita. Eu vou exemplificar também puxando a brasa para o meu assado, né? Eu nunca votei na Assembleia a criação de cargos de confiança, com exceção de agora.
a criação de 20 cargos para coordenar o combate às drogas. Pela relevância do assunto, né, acabamos cedendo, mesmo sendo uma bancada de oposição, ao voto favorável. Por outro lado, nós acusávamos ali no ano passado, já no primeiro pacotarço, né, esta incoerência que era praticada ali pela bancada do PT, já que nos mandatos anteriores votava contra, em alguns casos, a prorrogação de contratos emergenciais, que exige, no mínimo, um conhecimento técnico e não é de nomeação discricionária, como é um cargo de confiança. Então, há dois tipos aí que devem ser destacados. Um é o papel entre oposição e situação. A outra é, dentro desse papel, a conduta que as bancadas e os parlamentares acabam adotando. E aí eu acho que o debate hoje, ele é motivado justamente por esse fato recente aí, que foi a majoração das taxas do Detran. Não tem no plano do governo, não tem no discurso do candidato, então, Tarso Genro, né? Poderia eu compreender algum motivo que tenha nascido depois. Eu disse ao deputado Valdeci aqui, nesse programa, há 40 dias atrás, que se me mostrasse a real necessidade de aumentar de R$40 para R$98 a taxa do certificado de registro de veículo, de R$41 para R$58 a taxa de licenciamento veicular, e me justificasse a necessidade de cobrar do deficiente físico a perícia médica, que passaria a ser cobrada R$272, só não foi cobrada porque foi emendado o projeto na Assembleia, mas que se isto fosse justificado, eu votaria favorável. Só que o Detran teve no ano passado um lucro de R$322 milhões. Até terça-feira teve um lucro de R$152 milhões esse ano, um superávit. E chegará à casa dos 340. Ora, pelo funcionamento desse órgão do governo, não precisaria majorar as taxas. Alguém poderia me dizer, não, mas é para manter o caixa, porque existem necessidades básicas aí, o pagamento da folha, o custeio da máquina, a compra da merenda na escola, a sustentação ali dos presos, que querendo ou não precisam comer. Se isso fosse verdadeiro, antes de fazer essa despesa, criar esta receita, transferir esse custo para quem está nos ouvindo, o governo deveria ter economizado por alguns outros lados e não criado entre cargos de confiança e funções gratificadas uma repercussão de quase R$100 milhões por ano. Quase 500 cargos foram criados ao longo desse governo. Então, eu não fui convencido. E por isso que na terça-feira fiz a pergunta, já pela quarta vez ali, nos projetos mais relevantes. Vale mentir para ganhar a eleição no Rio Grande do Sul? É desta maneira que nós vamos levar a política gaúcha? Seja qual for o partido. Poderia ser o meu candidato a governador. Nós vamos aceitar com que nós falemos algo, e eu me incluo como candidato já 4 vezes. Nós vamos falar algo na eleição, sabendo que depois é impraticável. Nós vamos falar algo na eleição, tendo conhecimento que aquilo não será cumprido. Vale fazer essa promessa para ganhar? Nós, gaúchos, vamos aceitar esse tipo de política no nosso estado? Seja por qual corrente partidária, seja qual for a cor da bandeira do partido, para mim é isso que está em jogo. É aí que mora a incoerência. E eu não tenho dúvida que na nossa interativa vai de parcial para total a incoerência do que nós vemos vivendo. Algumas mais justificadas, outras como essa, sem justificativa plausível ao eleitor, ao contribuinte. Eu realmente acredito que nós consigamos ter um amadurecimento político, né, aqui no Estado, que vire essa página e nós tenhamos uma conduta de franqueza, uma política moderna que vá ao encontro do interesse do gaúcho, do eleitor, e principalmente que transforme o Estado, a máquina pública, num aparato moderno, com eficiência, e que não tenhamos sempre que criar uma cortina de fumaça para vender aquilo que não é o que nós vamos encontrar ao longo de 4 anos de governo durante os nossos mandatos. Incoerências entre discurso eleitoral e quando no governo. É o tema de hoje e que nos leva a essa interativa. Do discurso à prática, qual é a coerência dos governantes gaúchos, na opinião do nosso telespectador? Telefone 8401-0360
Opção 1, total coerência. Opção 2, parcial coerência. Opção 3, nenhuma coerência. Voltamos.